Rapaziada, boa noite a todos. Vamos falar de Flamengo e Inter rapidinho, porque daqui a pouco começa o Botafogo, que querendo dar uma ideia, a prioridade do dia, final de Libertadores. Vamos falar do jogo do Inter. Jogo muito maneiro, cara. Jogo muito maneiro mesmo, assim. Cara, divertidíssimo de assistir, assim. Cara, fazia muito tempo que eu ficava, tipo, vidradaço, assim, do jogo, assim. Tipo, jogo de mata-mata, que obviamente, pelo contexto do jogo, o cara acaba ficando vidrado. Mas no jogo de brasileiro, assim, comum, pá, fazia tempo que eu não ficava vidrado. Hoje é um jogo muito maneiro, cara. De duas equipes que, tipo, porra, que tem um trato com a bola, que sabem jogar. Porra, muito maneiro o jogo, muito maneiro. O Flamengo que veio com um mistão quente, né? Que também é muito do que tem. Poupa, porque tem jogo meio de fim de semana na Copa do Brasil, que obviamente hoje é o foco do Flamengo. Mas um jogo muito bom, cara. E o Felipe Luiz foi muito inteligente, principalmente no primeiro tempo. E eu vou largar o primeiro elogio. Porque é o seguinte, o Inter é dos times hoje, com o Roger, é um dos times que mais rouba a bola no campo de ataque em pressão alta. O que o senhor Felipe Luiz pensou? A estratégia do jogo está dada. Eu vou chamar o Inter para dentro do meu campo, para me pressionar, eu vou atrair o Inter com movimentos, tipo, copa o goleiro, ativar gatilhos de pressão dos jogadores do Inter, para eles saltarem pressão e virem e marcar mais alto. E usar as costas, porque ele tinha Plata e Bruno Henrique na frente, que são dois jogadores de muita velocidade, e o Rogan é um zagueiro um pouquinho mais lento, e o Bruno Vitão até tem a sua velocidade, mas ainda assim não corre mais que o Plata e o Bruno Henrique. E esse foi a ideia do primeiro tempo inteiro. Eu acho que ela deu muito certo, mas muito certo mesmo, porque o Flamengo é melhor que o Inter, um pouco melhor que o Inter no primeiro tempo. O Flamengo consegue criar oportunidade, consegue incomodar o Inter nessa estratégia de chamar a marcação do Inter para dentro do seu campo, aglomerar muitos jogadores dentro do o Inter ter muitos jogadores dentro do campo de ataque de defesa do Flamengo e criar o cobertor curto, né? Porque se tu tem 7 jogadores dentro do teu campo de ataque, a tua defesa tem menos gente. E era isso que o Flamengo explorava muito, explorou muito bem. O Plata em algum momento serviu para dar uma segurada no Bernabé, que hoje é um dos principais destaques do Inter. O Plata por ali, com o Varela, conseguiu dar uma estancada pelo menos no primeiro tempo. Que o Varela, o Bernabé, querendo ou não, ele teve que ficar de olho, porque ele tinha o Plata nas costas dele, ele não podia sair tanto. Então acho que o Felipe deu muito bem o primeiro tempo. E o primeiro tempo, por mais que o Inter também tenha tido suas chances, principalmente no começo do jogo, o Inter esteve melhor. Eu acho que num todo o Flamengo foi melhor. E indo, infelizmente, porque todo jogo a gente tem que falar de polêmica, foi pênalti, tá? O primeiro pênalti do Thiago Maia é pênalti, ele ia desarmar a bola, acho que é com o pé esquerdo, não sei, e a bola bate na mão dele, pênalti, e o Flamengo faz 1x0, assim. O jogo tava lá e cá, tá? Se o jogo primeiro tempo terminasse 1x0 pro Inter, também não era criminoso, não tinha nada de errado. Era do jogo, eu acho que o Flamengo foi um pouquinho melhor ali, porque em algum momento essas bolas longas, essas jogadas começaram a dar certo. Né? E o Flamengo mesmo com o time misto, cara, se pensar que tem 9 caras fora desse time do Flamengo, e o Flamengo tá em campo com aquilo ali, cara, sim, é uma sacanagem, tinha o Michael no banco ainda, cara. Cara, assim, é constrangedor o nível de qualidade que tem esse time do Flamengo, e sempre que eu vejo esse jogo do Flamengo eu vou dizer isso, porque é muito constrangedor. O que tem de qualidade, tipo, o time do Inter é muito bom, assim. Mas assim, a gente tá falando de, tipo assim, ali é o todo do time do Inter. O Flamengo tem 9 caras fora. 9 caras fora do time. E ele ainda apresenta aquilo ali. Cara, é muito diferente, sim. E o trabalho do Felipe Luiz também, em pouco tempo, é outro Flamengo, assim. Flamengo muito bem. Aí a gente vai pro segundo tempo, o jogo vira, né? O Roger obviamente entende que precisa mudar, né? Precisa buscar o placar, porque 1x0 contra matava o Inter quase em pensando em ter título, né? Porque o Inter se ganha o jogo, tá a 6 pontos do líder e, cara, pode perfeitamente começar a pensar em pegar o título. Porque 6 pontos, tendo o Flamengo focado em outra coisa. O Fortaleza, não sei se vai quanto de fôlego vai ter para conseguir brigar por título. Acho que pro G4 ele tem para brigar tranquilo. E o Botafogo também focado em outra coisa. Eu acho que o Inter podia chegar. E o Inter ele veio numa sequência muito maneira. Acho que vai ser o 12º jogo do Inter que o Inter não perde. Então a gente veio numa sequência maneira, veio num embalo. Daqui a pouco, cara, tu ganha hoje do Flamengo, já ganhou o Grenal. Daqui a pouco, ninguém tá falando de mim também. O Inter tá na repressão. Ninguém fala do Inter brigando por título. Aí o Inter engrena, você pega essa sequenciazinha boa aí, ó. Pá. Poderia chegar do título. Acho que dá uma freada, um empate.
né? Não que seja um crime perder pro Flamengo em casa, obviamente que não. Como o Flamengo, né? Vai ter Flamengo falando, que horror, empatamos com o Inter do Beira-Rio. Obviamente não, porra, o Inter é time gigantesco, né? Tem que dar uma segurada pra empatar com o Inter, ou não somar 3 pontos contra o Inter é algo natural que acontece. E como tava falando, a análise do tempo ela muda, né? Porque o Roger tem que bota o time pra frente, né? O Roger bota o time pra frente. Eu acho que o Flamengo recuou muito cedo, tá? Acho que tem esse erro do Felipe Luiz no segundo tempo. O Felipe confia muito no seu sistema defensivo, que vem salvando o Flamengo em muitos momentos. Por exemplo, contra o Corinthians, o Flamengo ficou dentro da área o tempo inteiro se defendendo, por isso era com a menos, e o sistema defensivo segurou bem. E eu acho que hoje de novo foi bem, tá? Mas eu acho que é muito arriscado, ainda mais quando o teu time que tem tudo melhor do que aquele Corinthians, por exemplo, de qualidade de jogador, de treino, de ideia, tudo é melhor. E mais confiança também, que o futebol é muita coisa. Tu ficar segurando lá atrás, eu acho muito perigoso mesmo. Ainda mais um time meio quebrado, assim, não tinha todas as opções possíveis, eu achei perigoso, achei que não gostei da ideia. E o Roger fez o dele, o Roger tocou o time pra frente, mano. Foi botando meia, botando atacante, colocando gente pra frente, assim. A troca que eu discordei, mas que depois ela se provou certa, porque o Wanderson dá o passe, que é trocar o Wesley, assim. O Tabata não foi bem hoje, tá? Não gostei do Tabata. Mas o Wesley tava muito bem, o Wesley conseguia criar alguma coisa, né? Mas no primeiro tempo não teve tanto o Bernabé, mas o Bernabé tinha passou menos, até por questão de segurança dele. O Wesley foi bem, o Wesley tava desenrolando ataque, o Alan Patrick sumido no jogo hoje, e o que tava desenrolando lá na frente muito era o Wesley. Então eu não teria tirado o Wesley, eu não sei o que ele tem sentido, tá? Tem uma informação que 5 minutos depois que eu vou jogo enquanto eu tô gravando, essa informação não existe. Então, por mim, eu não tiraria o Wesley, eu acho que o Wesley sabe bem do jogo. Só que depois o Wanderson foi lá e fez dar o passe pro gol, então é foda falar. Tá, mas eu não tiraria o Wesley, eu acho que a troca do Tabata pelo Gabriel é justa, é uma troca que eu faria. Ou até pelo próprio Wanderson, tá? Pra tu ter daqui a pouco 2 caras de 1 para 1 nos lados. Daqui a pouco tu inverte o Wesley, põe o Wanderson pra lá e ter 2 caras de 1 para 1 pra incomodar mais. Que querendo ou não, o Gabriel não é tanto do 1 para 1. O Gabriel é mais meia ponta como o Tabata. Tivesse sido um pouco diferente algumas. Mas não são tantos caras de 1 para 1. E daqui a pouco ter 2 caras de 1 para 1 esticado ali pra incomodar, eu acho que era uma ideia de se pensar. Mas o Roger preferiu botar e no final até deu certo. Ele consegue buscar empate com o gol do Valência. O lance do pênalti do Inter, que eu vi muito colorado reclamando. Cara, é assim, é muito difícil, cara. O lance é muito difícil. Porque a bola que bate tá com o braço assim, meio que protegendo o peito. Cara, é muito difícil. Eu acho que tem argumento pra tu dar e pra tu não dar, tá? Eu não tenho nenhuma convicção do pênalti, tá? Não sei o que eu faria. Eu acho que o VAR pelo menos poderia chamar, tá? Eu acho que, tipo assim, o VAR não chamou. Eu acho que poderia chamar, falar, olha, sei, difícil pra caralho, mas pênalti é muito difícil, cara. Eu não tenho convicção nenhuma do que eu tô falando, tá? Eu tô só... É muito difícil, porque é muita interpretação. É do que o árbitro vai achar, tá? Ele poderia dar esse pênalti, tá? Não é absurdo. Assim, se o Inter ganha o jogo no round 2-1 com esse pênalti, não é absurdo. Porque, cara, é um lance muito difícil mesmo, tá? Final das contas, acho que os dois times acabam meio que não tendo mais chance de título. Pro Flamengo fica bom, porque ele tira pontos do adversário direto fora de casa, né? Com o time até bem quebrado, como tá o Flamengo, né? E pro Inter, cara, mantém a invencibilidade, não perde em casa, acho que mantém uma parada maneira, o trabalho do Roger segue, e acho que continua brigando pro G4, né? Por mais que se tivesse ganho, poderia pensar mais alto, acho que a briga pro G4 continua, e daqui a pouco, se Flamengo ou Botafogo ganham suas competições, o Flamengo abre a vaguinha pro Inter, beleza? Valeu!